Porque com a aula de redação, e aí foi, assim, quebrou uma visão que eu tinha sobre essa matéria. Porque eu falava assim, cara, eu tô ferrada em redação, porque eu não decoro filósofo, eu não decoro dado estatístico, o que eu vou fazer, o que eu vou usar? E na primeira aula do Franco, ele falou assim, gente, repertório sociocultural é tudo que vocês têm de bagagem. É filme, série, música, documentário, tudo é repertório. E aí eu falei, Franco, eu tenho muito repertório literário. Ele falou assim, perfeito, use todos. Ah, mas não são todos de literatura clássica. Use todos servem. Isso e aí eu falei, meu Deus. E aí nas aulas dele a gente vai debatendo. Vocês são do ensino médio, estão aqui desde o primeiro ano, os 3, né? Sim. E vocês duas, eu já conversei antes do podcast, tiramos fotos. Qual que foi a pontuação? Não lembro, gente, perdão. Pontuação da redação no Enem? 900. E eu tirei 920. 920, 1000, né? Vai até 1000. A pontuação máxima é 1000. E me fala a importância que tem. É bom você estar ressaltando as aulas de redação para você falar, porque tem gente que não tem noção da importância que tem a redação para o vestibular. Assim, eu entendo a importância da redação para o vestibular, mas para mim transcende, sabe? A minha matéria favorita, eu sou divinamente apaixonada. Mas para o vestibular é muito importante a gente entender como que funciona a estrutura de uma redação, para você atingir as notas máximas, né, de competência estrutural. E você ter uma boa habilidade argumentativa para conseguir construir, porque é uma dissertação, é um texto dissertativo argumentativo, então você precisa argumentar, você precisa ter essa bagagem, esse repertório, né, para você conseguir estruturar o seu texto. E dentro do Enem, por exemplo, não só no Enem, mas da FUVEST, da Unesp, a redação é à parte. No Enem, ela tem o peso de até 1000 pontos. Então você pode, talvez, não ter ido tão bem nas outras matérias, sim, mas se você tira uma nota de redação muito grande, a sua nota de corte sobe. Então, assim, é muito significante você conseguir estruturar um texto para tirar, no mínimo, ali uns 840, 880. Eu fiz desde o primeiro. E assim, no meu primeiro ano eu passei muito mal de nervoso, falei, meu Deus, eu vou morrer. Aí cheguei no segundo, mais tranquila. Então eu acho que você fazer o Enem treineiro é muito mais o seu emocional ser preparado do que conteúdo, né? Porque no primeiro ano você não sabe nada, no segundo você sabe mais ou menos, e aí no terceiro, que assim, às vezes a gente nunca vai saber tudo, porque é muita coisa, muita matéria, mas assim, é muito mais você estar preparado psicologicamente. Mas tem aqueles livros específicos também que vocês têm que ler. No Enem não tem uma lista de leitura obrigatória, né? Tem alguns livros que são baseados nos textos das questões de língua portuguesa, que são autores que são mais cobrados, né? Machado de Assis, Graciliano Ramos. Que vocês já têm a noção que vai cair isso, né? São textos prévios, então quando a gente tem contato com a leitura, a gente tem contato com esses textos, que normalmente são usados nas questões de língua portuguesa, e são livros chaves para usar de repertório sociocultural. E é interessante que no Enem, especificamente, a maioria das questões são de interpretação textual. Então, elas vão te cobrar muito essa parte. Você ler e interpretar o que está dizendo no texto. Você tem que ter um emocional muito bom, porque você tem que raciocinar e ter calma, porque às vezes... Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Não dá. É complicado. A gente, no treineiro, a gente vai desenvolvendo táticas, né? Hoje, no simulado, por exemplo, eu fiz toda a parte que eu sabia, e aí eu parei em matemática e falei, cara, não tá indo e eu não vou fazer isso correndo. Fiz todo o meu simulado, depois eu voltei, fiz as questões de matemática, e eu consegui chegar em todos os resultados, porque matemática é o meu fraco. Então, nossa, assim, você tá na humanas mesmo. Então, se eu não parar e, tipo, tô tranquila, já terminei toda a minha prova e focar em matemática, eu não vou fazer matemática. E eu aprendi isso nos meus 2 Enems. No primeiro ano... Mas essa é a tática, não aprendeu o que não sabe, né? Pula pra próxima. Vai que na hora que volta, sei lá... Lembra? Do nada... E é interessante que as questões podem ajudar. Easter egg, né? Vocês pegam, aí vocês começam... Você tem uma tática, assim, do que vocês vão começar... Eu geralmente... Cada um do jeito? Eu não começo com português. Vamos assim, cada uma das táticas. Eu não começo com português. Sem chance? Não, português eu não dou conta, não. Passo elas pro gabarito, porque eu acredito que quando a gente fica pensando demais, a gente acaba mudando e erra, né? E erra, então eu passo direto pro gabarito. Quando tem redação, aí eu já faço o rascunho da redação e volto. Faço as questões que são de níveis médio, difícil, que eu tive um pouco de mais dificuldade, passo pro gabarito,
volto pra prova. E vou fazendo assim, desse modo. Prova, gabarito, redação. Prova, gabarito, redação. E você também? Como que você tem? Cada um usa uma tática que acha que desenvolve melhor você, né? Você, por exemplo, jamais começar no português. Eu não faço português, eu começo no meio da prova já, aí eu vou fazendo. Quando eu falo, nossa, tô cansado de ler, aí eu faço redação. Uma redação. Aí eu falo, pô, vou distrair a cabeça, aí eu começo a fazer redação. E você, Mafê? Eu começo pela redação. Aí, eu tá bato vendo? o olho Cada no um tema e aí eu vou pra folha de rascunho e anoto tudo que me vem na cabeça. Tudo. Tipo, música, série, citação, frase, anoto tudo. Você consegue pensar tudo na hora da prova nisso? Ah, é porque eu tenho vozes na minha Se cabeça. torna algo automático, É automático. é muito interessante. A gente, eu faço 2 redações semanalmente, a da escola e a do curso. A Estela também. Eu também. Então a gente fica condicionada a tudo que a gente vê, a gente tem um senso crítico em cima daquilo e pensa como que eu posso usar numa prova. Então eu vou pra redação, faço na minha folha de rascunho tudo que me vem na cabeça. Aí eu vou pras provas e eu alterno, faço 10 de cada uma. 10 de português, 10 de história, geografia. Volto pra redação, já vou direto pra folha normal. Eu, Maria Fernanda, não... Maria Fernanda, não consigo mais fazer o rascunho da redação inteiro e depois passar pra folha. Eu faço por Faz tópicos. Eu faço direto. Direto. Como eu já fiz todo o tópico que eu já entendi, eu estruturo na minha cabeça e já vou passando Você a também limpo. faz direto? Sim. E como que é os Eu tópicos? faço rascunhos por tópicos. Eu divido nas ideias que eu quero e vou colocando. Por exemplo, quero usar esse livro, Cidade da Lua Crescente, de repertório. Eu anoto lá, Cidade da Lua Crescente. E na hora que eu for passar a limpo, eu já complemento a minha ideia. Eu explico o porquê, que aí já vai estar no texto original. Então eu vou só colocando as ideias e depois eu já passo a limpo com a escrita inteira, Já vamos inteira. assim dizer.